Olá meus amigos, estamos de volta e vou fazer mais um react. Uma das vantagens da gente ter um canal pessoal como o meu é que eu posso fazer o conteúdo que eu quero e posso reagir aos vídeos que eu quero. Não estou preocupado em agradar a ninguém, quero apenas fazer o conteúdo que eu gostava de ver noutros canais. E essa é a pegada do meu canal, é fazer o conteúdo que eu gosto de ver no YouTube. Então hoje vou fazer mais um react, vou reagir a um canal de uma pessoa que eu estimo. É um jogador de Diablo 2, provavelmente o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, e que eu gosto de saber a opinião sobre ele no que diz respeito ao universo Diablo. Não quer dizer que eu concorde sempre, como nunca, como todos os vídeos, todos os reacts que eu faço, mas a questão aqui não é se eu concordo ou se não concordo, é a discussão. E este vídeo acho que vai dar uma boa discussão. Portanto, é a review do Diablo 4 do Mr. Lama, ok? Portanto, Mr. Lama, um cara super conhecido no universo de Diablo 2. E como muitos jogadores de Diablo 2 têm uma imagem negativa do Diablo 4, e como o Mr. Lama foi muito crítico ao Diablo 4 quando ele testou a primeira vez, eu quero saber o que é que ele diz agora que o jogo saiu, o que é que ele acha do jogo agora. Então, meus amigos, o vídeo é longo, o vídeo são 48 minutos, quer dizer que este react vai ficar muito longo, portanto, se não quiserem ver um vídeo longo, fechem o vídeo. Provavelmente vai haver aí vídeos mais curtos para vocês verem. Mas se vocês gostarem um bom papo sobre o Diablo, vamos lá. Colhem aí comigo que esta viagem vai ser interessante. Vamos lá. What's up YouTube, Mr. Lamessy here, and today I'm going to give my fairest review of Diablo 4 yet. I am going to go through each and every system within the game, give its rating, give my reasoning, and then overall give a final weighted rating for the game. Now, this right here, I'll probably title something like Buy or Refund, as I will try and just give you an overall idea of the game. Again, this is my own personal opinion for each and every one of these items in the list. Some of them you might think should be weighted higher or lower. Some of them you might think should be rated higher or lower. I could say something is awful and you could say that's something you love. We all think differently. That's okay. Not everything's just black and white, right? We're allowed to have different opinions. That being said, I want to go in and hopefully give enough information for someone to look and say, is this a game I wish to buy? Is this a game I don't want to buy? Or is it a game I did buy and I want to refund potentially? Like I say, I believe this is my fairest overall review. I have a level 82 sorcerer right now. I've been through all of the systems pretty well. I have a pretty good understanding, I feel like, of the game, what it has, where it's at, all of that. So, without further ado, let us go in. Let me do this. This will be more fun. Let us go in. So, to start out, Isto é que é I guess I need to make this as well. Isto é que é as ideias postas. To start out, campaign, story. I give it a... Eu dei spoiler. Nothing. I don't have... This is not applicable. I'm not including it in my results because I skipped through the story as much as I could. I think the story is probably decent from what I've heard. But again, I was spamming through all of the story. I don't really know what went on. I don't really pay attention to lore. So, if you're looking for a story, you know, probably somebody else is the person to ask. That being said, I imagine the story is decent from what I have heard. Now, moving on to next. Make calling me longer. Okay. Music. Next, we have music. And I am giving music a 5.5 out of 10. And I'm giving a weight of 1. The reason I'm giving it a 5.5 is for me, it isn't very memorable. I think the music is totally fine. I think it fits with the area. Right? It fits well with the areas. And that right there is nice. But overall, I just don't remember much. I remember the Ashana fight. I remember like one
piece of music, maybe somewhere in like. Eu não concordo com isso porque o facto da gente não se lembrar não quer dizer que a música não seja boa. Às vezes a música está tão dentro do jogo que a gente está vivendo um momento, está curtindo para caralho a música, mas a música mistura-se tão bem com o gameplay que a gente nem se percebe da música. Uma música não tem que ser épica ao ponto de vocês pararem de estarem a jogar e dizer, pô, que música top. Para a música ser boa. A música pode ser. Às vezes a gente faz isso porque a música é totalmente diferente do que aquilo que está acontecendo. A gente repara muito na música. Agora, quando a música é super bem escolhida e mistura-se muito bem com o gameplay e o gameplay está sendo foda, a gente não recorda a música. Porque está ali imersivo no momento. Mas se a gente voltar a ver em que a gente não estamos jogando, não estamos nós na ação e estivermos a observar e estamos realmente sem ter aquela coisa de controlar o boneco e estamos a reparar nesses pormenores, a gente repara que a música realmente é brutal. E foi uma das coisas que aconteceu quando eu vi o vídeo do Vigia da review dele. É que ele falava sobre a música e quando ele mostrou lá a música, eu disse: pô, eu não tinha reparado que a música era tão top. E depois de ver o vídeo, eu fiquei mais atento. E durante a campanha, e agora jogando, há muitos momentos que eu paro e digo, pô, a música realmente é boa. E quando vocês não estão pensando nisso, focados nisso, é mais difícil vocês repararem na música. Eu acho que a música é muito boa no Diablo 4. Pode não ser um 10, não é um 10. Um 10 para mim é um Star Wars, coisas assim. Mas é muito boa. Eu dava mais. Mas é a opinião dele. Like Act 5 or 6 where I was like, ooh, this kind of sounds nice. That being said, I do think it fits with the vibe, and it's nice overall with that. So I don't hate the music. I think it's a 5.5. We could maybe give it a 6 if we wanted even. I'll give it a 6. But I just don't think it was like crazy. Like no, crazy. There's no like Tristram theme or anything like that that like, hit me. Nothing stuck out. It was just decent. Isso é que não é um 10. É um 7, right, campaign playthrough. I give it a 3. And I'm only going to give it a weighting of 1. This one I feel like I could give a weight higher, but there is the skip campaign button, which I never really was thinking as something I would like, but after playing through this campaign, I love it and I want to skip the story every time because the campaign was just a slog. And again, I wasn't doing the lore piece. I'm not saying what was the lore of the campaign. I'm saying simply going through the campaign just didn't feel fun. It was insanely easy. If there was difficulty, it was just damage soaking. And that was it. Just like, oh, it's just like taking a long time. Nothing felt really hard. There was a ton of unskippable text. Obviously, there was all like skippable cutscenes, but then there was just the unskippable cutscenes where you just have to sit there and just wait for the guy to walk over and then turn and then he talks. I'm talking like at least an hour of the campaign, and I beat it in like 6 hours probably. At least an hour of the campaign was unskippable. It was just having to sit there and listen. And wait. Additionally, the density was really minimal. When you get away from the campaign and you're doing dungeons and doing other things, there's more density. But when you're just going and following the campaign purely, there's no density whatsoever. Porque a campanha é história. Insanely não easy. A campanha. And não, discordo completamente. Yeah, it just there was nothing. Again, the story I'm sure is like if you really love lore, but you know, like I don't like lore, but when I play through Diablo 2 story, like, I love the campaign because there's not just all this like campanha é boa, cara. Waiting. The pacing was just bad. Campanha é grande. The pacing was bad. The density was bad. A densidade não concordo. Really rough. I just could not enjoy it very well. Eu não concordo. Eu não concordo porque o exemplo do que ele está a dizer é a campanha do Undecember. A campanha do Undecember é longa. Vocês têm que matar toneladas de monstros. Vocês querem avançar na campanha, estão sempre a matar monstros, estão sempre a farmar. E o foco da campanha não é farmar. Farmar é depois. O foco da campanha é a história. É vocês avançarem pelo mapa vendo a história, os personagens, os momentos. Não é farmar. É exatamente o contrário. Então, eu discordo completamente com o que ele está a dizer. É a maneira dele ver, a gente respeita, mas discordo. Eu dava exatamente o contrário. Eu dava um 7 ou um 8.
pelo gameplay da campanha, não é? Na progressão da campanha. Não é, ele não está a falar da história, né? Ele está a falar de tudo o resto. Eu gostei, cara. Gostei pra caramba até. Say when it got to like Act 5 to 6, I actually started to enjoy it, but it took a little bit to get there. And so, yeah, for me, the campaign playthrough was just a lot of waiting, a lot of running around, not a lot of killing, not a lot of that stuff. Não concordo. This is, I think, one that is going to be very different from a lot of people. I think people probably agree with me in certain different aspects. I think a lot of people will disagree with this because they're like, oh, I like the campaign, and that's fine, you can. But there's also a ton of escort quests. At one point there is a 7.5 minute escort quest, literally 7.5 minutes with like no density really. You're just escorting a dude around the desert. Por isso é que não é um 10. And I was like, por isso é que não é um 9. My por isso é que é um 8, um 7. Tem momentos que podiam ser retirados. At that point, I was just so done and so tired of the campaign. And I never want to play the campaign again because I just can't do. Mas isto eu acho que é um problema daquilo que ele disse, né? Ele deu rush à campanha. Ele nem sabe a história. Porque ele skipou, deu rush. Então, quando vocês estão jogando algo sem vontade de jogar, tudo passa a ser um problema. E é o problema dele. Ele não quis jogar a campanha. Então, quando vocês estão a jogar um jogo, a fazer a campanha obrigados, e vocês não a querem jogar, tudo que quebre ou que atrase vai ser um problema. Então, eu acho que no caso dele está tudo exagerado. Todos os problemas foram exagerados porque ele, na verdade, ele queria zerar o jogo o mais rapidamente possível. I just can't do 50 escorts. I just can't. One escort is enough for me. 50 just kills me. So, anyways, moving on. We'll get away from the campaign. Again, you can love the campaign. This is just my feelings there. Itemization gets a 2 out of 10. No. And this is weighted as a 3. I think it is quite important. Overall, I think itemization is probably my biggest ask for something that needs to be fixed in the game. It is... 2 de 10. It's just so like complex but simple, but not in any good way, right? É complexo, not in any good way at all. Like it is. I'm trying to say, it's better than Diablo 3 because I like the affixes a little bit more. I'm not just like pure stat hunting, right? But there's a ton of like meaningless affixes, including things like resistances and stuff. Dynamic scaling within the game hurts itemization even more because you like level up and then your items are like weaker because you need to be upgrading your items. That's like so much of your power actually comes from the items. Gems are pointless. As soon as you put your gems in, you never care about gems ever again in the game. Gemas é o que está pior. Concordo. Gemas é o que está pior. So it's like nothing there. The good thing, the like nice fun thing is hunting for rares still is kind of fun, but because there is this item power and it's like you don't want a weapon that has like under 800 item power, 785 item power, so you need to have a high item power, but you can't always tell. So you're picking up items and then you look at them and they just have a low item power, and so you just have to toss them. And it's like it doesn't even matter what the affixes are. If it has a low item power, it's just garbage. So that's sad. The bases are completely irrelevant. They might as well just have everything named pants, armor, helmet. Like having the different types doesn't like matter whatsoever. Isto que ele está a dizer não faz muito sentido. E não faz muito sentido e eu acho que eu não entendo porque é que ele está a falar assim, não é? Porque é que ele está tão pessimista, não é? Porque eu acho que a itemização no Diablo 4 não é perfeita. Mas em 10 dar um 2 é dizer que é merda, literalmente. E não é merda. Eu acho que os itens do Diablo 4 estão interessantes. Eu daria tipo um 6. Um 7. Até daria um 7. Porquê? Porque isto que ele falou não está certo. Porque as bases interessam. Eu estou a jogar uma classe, eu não sei como é que é nas outras classes. Eu estou a jogar necromancer. As bases interessam. É diferente uma weapon da outra weapon. É diferente. O gear score interessa. Tipo, mas
nós queremos o gear score melhor, o resto vai para o lixo. Mas não é assim em todos os sistemas de itens. Eu quero os itens melhores. Eu quero os modificadores melhores. O PoE é um excelente exemplo disso. Vocês querem os modificadores melhores. Vocês querem o item melhor, que tem uma chance de modificadores melhores. Mas essa é a ideia do jogo. É dropa uma data de coisas aleatórias e vocês tentam usar com o que dropa. Às vezes o mais fraco continua a ser o melhor do que tu tens. E essa é a pegada do jogo. A pegada deste tipo de jogos é vocês terem uma loot pool gigante de itens que vão variar muitos ranges, muitos tipos de modificador, muitos tipos de base e vocês tentam montar a build com aquilo que vai dropando. Então, a questão é, existe variedade? Sim. Existem modificadores interessantes? Sim. Existe bases interessantes? Sim. Eu estou a fazer um necro. É diferente eu usar uma ceifa de uma mão, de duas mãos, de uma sword. As swords têm crit. A, a base de sword de duas mãos tem crit chance. A base de ceifa de duas mãos tem HP on kill, se não me engano. Ou tem, o tipo de dano é diferente. As ceifas dão dano over time. As swords, se não me engano, dão dano físico. Então, tipo, elas são totalmente diferentes. Eu posso buildar com as duas, mas eu tento pegar os tipos de weapons diferentes. O gear score é importante. Ele diz, ok, mas o gear score não interessa porque a gente só quer o máximo. Sim, mas tu não pegas o máximo. Tu usas o que pegas. O que tens. Mas o mundo está focado no meu level. E o item também. Sim, essa é a pegada do jogo. Vais upando, vais pegando, vais alcançando o item level mais alto. E com o item level mais alto, tu tens chance de pegar rolos maiores e aí tu vais mudando. Então, é um sistema que tem interesse. Não acho que é 2. 2 é lixo. Não, é um sistema que é muito interessante. E os mods também são muito interessantes. Eu olho para os itens e é totalmente diferente. Tem um range enorme. E eu olho para a minha build de necro que eu estou a fazer. Eu quero fazer. Temos os modificadores do par de gemas. Temos o crit chance. Temos os damage, tem uma data de tipos de damage que vocês podem buffar. Portanto, vocês têm o dano puro, tem o dano de crit, tem o dano quando está vulnerável, tem o dano quando está perto, tem o dano quando está longe, tem o dano mil e uma coisas. Tem o dano quando está CC, tem o dano quando está full HP, tem o dano quando está com pouco HP. Tem uma data de coisas que vocês podem procurar. Então vocês vão ter que procurar existe o combo melhor para a vossa build. E vocês têm que ir atrás disso. Então existe itemização. Isso é a definição de itemização. Itemização é quando vocês têm itens que têm variedade, têm complexidade, que vocês têm que fazer otimizar os modificadores certos para a vossa build, procurar quais são os modificadores certos e de certa forma os itens que dropem, conseguir alterá-los de alguma forma para melhorá-los. O jogo tem isso tudo. Pode ser melhor? Pode. O craft pode ser melhor? Pode. A lista de mods pode ser melhor ou diferentes? Pode. Mas já tem muita variedade. Então dizer que é um 2, acho que é extremamente exagerado para dizer que está errado. Whatsoever. And so it's just very like, you just go for, all right, I'm just going for crit damage, crit strike chance, vulnerable damage, core skill damage, cooldown reduction, you know, and you just like run for those. And maybe some like resource generation. Como todos os jogos. Não, já está por muitas condições. And it just feels bad. Right? Não I feels just bad. feel like é o normal. This was a big Isso é o miss. normal. And itemization was Não, something não é. that Eu acho incrível quando as pessoas dizem from the isso. get-go, Não, eu não I was gosto hoping porque é bom. hoping that they would do more Ou with, é o normal. and they were saying, Porque yeah, we're os going to outros make todos other têm. items like E isso é matter, mau. magics, and Então whites, qual é all a this solução? stuff. Não sei. It doesn't. Your whole endgame build is just legendaries, and maybe a couple uniques. And so, it's... Isso acho que também é um erro. É um erro que eu não colocava. Eu não estava a ver ele a dar esse erro. Uma pessoa experiente. Quer dizer, o endgame do jogo é tudo lendários. E então, o endgame do PoE é tudo raros e alguns únicos. Ele acabou de dizer, o endgame do Diablo é tudo lendários e alguns únicos.
O endgame do Diablo é o quê? É raros e alguns únicos. O endgame do Diablo 3 é o quê? Sets, alguns raros e alguns lendários. É assim em todos os jogos, cara. Tipo, It's like the imprinting the aspect is kind of fun, but I also feel like the aspects are also kind of sad because it felt like there was going to be a lot that would give you a large variety, and there's like 120 aspects or something, maybe 150, probably like 120. But then you have to remember there's 5 characters, and many of the aspects are specific to your character. And then isto que ele está a dizer é razão. Tem razão. O número de aspectos é limitado. Claro, isso é uma crítica que nós podemos pôr em todos os jogos, que é as coisas são limitadas. Nós queremos muito mais, nós queremos mais classes, mais dungeons, mais bosses, mais skills, mais modificadores, mais itens únicos, mais modificadores únicos, mais modificadores lendários, mais skins. Nós queremos mais de tudo. Mas depois já há o que é possível. E o jogo acabou de sair. Então, ele tem que olhar como é que era o Diablo 2 quando saiu. Ele tem que olhar quando era o Diablo 3 quando saiu. Ele tem que olhar quando era o Path of Exile quando saiu. O Lost Ark quando saiu. O Undecember quando saiu. Todos os jogos quando saíram, pô. O jogo sai com um número finito e limitado de itens e de skills e de tudo, não é? E depois vai aumentando. Então, eu acho que essa crítica agora no lançamento pode ser feita, mas não é uma crítica, não é algo muito grave, porque estamos no lançamento. Agora vamos ver é que é. E no próximo update, e no próximo, e no próximo, como é que eles vão aumentar o jogo? Eu acho que para lançamento não está mal. Nós temos uma data classes, cada classe tem uma variedade de skills que pode jogar, para cada skill há um número de aspectos que interagem com esse skill e que modificam e podem melhorar. Portanto, isto é a base para começar o Diablo 4. Está mal? Não. Podia ser melhor? Podia. Claro, podia ser o dobro, o triplo, o quadruplo, 5 vezes mais. Era sempre melhor se fosse mais. Mas foi o que saiu. E o que saiu é mais que suficiente para nós começarmos uma aventura e para mexermos na build. Eu estou a mexer na build e eu tenho um conjunto, imaginem, na minha build, eu tenho um conjunto de 30 aspectos que eu posso interagir. 30 aspectos que eu posso interagir, tendo em conta que eu tenho 7 ou 8 slots, lá o que é, já dá para eu pensar como é que eu vou melhorar a build, que se eu vou fazer mais daquele aspecto ou daquele. Então já me dá escolhas. E isso é que é o importante. Para o lançamento, não está nada mal. further, they're specific to your build. So like there's aspects that are like crackling energy. All right, well, I'm an ice build. Burning damage. Well, I'm an ice build. Your firebolt. Well, I'm an ice build. And so like when you actually look at it, there's only like 10 aspects that you actually are going to be using, 10 to 12. And then you have all your pieces of gear and they're all going to be legendary. So you really just put one aspect on each one and then there's like 5 you don't use or something. So like a lot of there's a lot of illusion of choice within it. But when you get down to it, you just have this, right? You just have these pieces. So that stuff is sad to me that there's just not a lot. It feels like it seemed like there was a lot more potential, but then with how everything scales and não, ele tem razão. everything, it's like que ele sinta you just triste, kind of gostava this de is ter what you mais, do, todos nós right? gostávamos. And Mas and não acho so que é it just grave didn't feel that ao great. ponto de dar um 2. A questão aqui Moving on to é ele dar action, um 2. I'm giving it a 9 out of 10. With a weighting of 3 as well. I feel like it plays very well like a modern ARPG within the action standpoint, right? It's an ARPG. I think the action of this game is quite decent, right? I like the pacing for when you're out of the campaign and you're kind of moving around, running around, killing stuff. I think it fits extremely well with that. I'm having fun with it. I think, you know, again, a game like Path of Exile, any of these modern ARPGs, the action style gets a little overtuned, and I think it's a little overtuned here as well. There's more emphasis on action than RPG. But I can still respect that from
you know, the current world of ARPGs, this fits right in there in that fun way of going around and E o killing Undecember stuff. também. Eu acho que o Lost Ark e o So Undecember são I os think it just does melhores it well. I no think the termo da ação. action is quite on Mas o point. Lost Ark provavelmente é o melhor. From an E o Diablo RPG 4 está muito standpoint, próximo. I have it as a Tá muito 4 out of 10. RPG 4? I'm gonna put it to a 5. I think it's the same for many modern ARPGs. Again, there is just so much focus on the action that the RPG, the role-playing game piece of it, feels kind of removed. I don't feel as attached to my character as I would in the previous days. And I think a lot of that's just because it's just build and spam and fly around and kill everything. And so I think this is just true. I don't think any of the modern RPGs get over a 5 for me, honestly. I think this fits just as well for the other ones. É mediano. Não é But mau, não é muito I do bom. feel like there is still some, and I have this completionism here, and I think that plays a little bit into the RPG standpoint, which gives me some feeling that I enjoy somewhat with it. Builds, I'm going to give a 5 out of 10 as well, with a 2.5 on weight. Também concordo. It suffers from itemization and the scaling. I think that is some of the biggest pieces. And then additionally, there's just not a ton of like build options within classes because you only have like certain core skills, right? It's like I'm playing ice shards, I'm playing, you know, chain lightning, I'm playing whatever it is. It's like you have like a few core skills, and that's the main thing you're going to be using. And so a lot of the builds just don't. There's just like not a ton. And then if there wasn't such scaling as well on damage, I think that would improve other builds as well, right? Because it's like, oh, okay, I was playing Firewall, but then Firewall just fell off. And it just really, and the scaling of this was just better. And so, you know, I just feel like builds is in the middle, right? It's like there's some builds you can definitely play. There's not just like one build to play, but I think they can do some work with it and it will improve right there. Completionism, I am giving an 8.5. Oh, the weight is missing on this. I think I said a 2 for that. Maybe a 1.5. We'll leave it as a 2. It feels really nice having all of the different pieces to complete in the game. Getting the statues, going around and doing the renown. The strongholds are a lot of fun. There's really a lot of like good things to go and kind of do to complete everything. I'm like excited to continue looking around and going and completing more of the area and more of the world. So I think that's really great. The only knockoff is the side quests, I think, are the least interesting piece. There's many side quests that are just like, just kind of bland, a little confusing, not super fun, right? So I feel like side quests are a little bit, yeah, you look worried, or do like the emote quest or whatever. Yeah. Cinematics. 9. No. The only reason I give it -1 is because there's no like easy way to go and play the cinematics. I can't just go to like in the start screen have a cinematics button to play it. I just want to watch the cinematics again. Otherwise, Blizzard always knocks it out of the park on cinematics. It is absolutely amazing. And so I love the cinematics that they. A última cinemática do jogo, para mim, está no top 3 de todas as cinemáticas de sempre. Então, quando vocês jogam um jogo e a cinemática está no top 3 de todas as cinemáticas de todos os jogos que vocês já jogaram, vocês têm que dar um 10, cara. Tem que dar um 10 e dizer B10 Cinematic. Porque só por isso vale o dinheiro, cara. Só por isso. O jogo até podia ser mediano. Não, estou a brincar. Tem que ser bom. Mas as cinemáticas do Diablo... A gente, daqui a 10 anos ainda vamos estar a falar da cinemática do Diablo. Talvez mais no outro vídeo a gente possa spoiler, a gente fala sobre isso. Muito, muito, muito. They have. But yeah, the fact that I can't just have them to watch again...
É chato, não dá is para ver. disappointing. Tem muita coisa que falta no jogo ainda. That should be in the main menu. Não dá para ver assim mapas, um menu PvP, com sinais. I'm giving a 9 as well, which is PvP dá much um higher than I 9. thought it would. Now, this could go down because it's still kind of temporary. We don't have everybody on their level 100 builds all stacked out and everything like that. Não me diz respeito. But Mas I estava was melhor doing do que PvP eu at level achava. like 40, 50, 60, 70. And it was a blast. It was honestly super fun. We were just Eu acho que PvP me surpreendeu. Primeiro porque não tem um impacto muito grande no mapa. São zonas pequenas. Mas são grandes o suficiente para ser divertido. Os mapas de PvP estão muito interessantes. Estão bem feitos. O PvP em si não sei dizer porque eu nunca matei nenhum player. Eu andei lá no mapa e não vi nenhum player. O único player que eu vi, eu não quis lutar contra ele. Ele não quis lutar contra mim. Então, estávamos numa zona PvP, mas estávamos os dois em paz. Mas eu acho que, por acaso, eu ia criticar o PvP e não posso criticar porque tem pouca expressão no mapa. Ali são duas zonas pequenas. Vai lá, entra lá quem quer. E as zonas estão bem feitas. Então eu acho que do jeito que está feito, está tudo certo. Quem quiser ir combater, tem ali aquelas zonas, estão ali. Não estão num canto no mapa escondidos, não, estão ali no meio do mapa. Mas não tem muita importância, só vai quem quer. E acabou por ser algo que eu até concluo que afinal estava enganado. Até é positivo para o jogo, não tem mal nenhum, está lá e quem quiser ir brincar pode ir. Portanto, PvP, sem eu ser jogador de PvP, sem eu ter andado a lutar contra nenhum player para ver como é que é, eu não vou dar uma nota, mas fiquei surpreendido. just in our parties, running around, blasting each other, just a bunch of dudes shooting at each other all over the place. I was very surprised, but this might be the most fun I've had in the game is playing in the PvP arena. Most fun foi no so yeah, I'm very happy with the PvP right now. We'll see. Like I say, damage scaling is getting a little crazy, and will it just get too ridiculous potentially? But I want to still see how it goes. My biggest issue, it doesn't take away from my 9 out of 10. Biggest issue is visibility. It is hard to tell a monster from a player if it's too many things around. So that's the biggest issue. Number 12, quality of life. I'm giving it a 5. There's definitely some quality of life in this game, but I think this could be a 10 out of 10 easily. I think this is where they can really improve the game. Easiest to improve. Gem tab or a bag. Overlay minimap. A loot filter would be so freaking good. Tudo o que ele está a dizer são coisas, meus amigos que são apaixonados pela Blizzard, que têm contato com a Blizzard, que são fanboys da Blizzard, que tipo, se vocês querem que o jogo melhore, usem todo o vosso poder de fãs e de fanzaços e de fanboys e peçam à empresa para melhorar estas coisas. Porque eu não entendo como é que uma empresa daquelas lança um jogo desta qualidade e depois falha em coisas básicas como o minimap, como as tabs, como uma data de coisas, de botões que estão faltando no jogo. Menus de procura. Como é que eu vou no meu inventário e não tenho um menu para eu procurar, fazer highlight a um item, para procurar, tipo, eu tenho uma tab cheia de mapas, de sigilos. Como é que eu não tenho lá um botãozinho para eu escrever? Eu quero sigilos desta dungeon. Mostra-me onde é que estão os sigilos desta dungeon. Porque é que eu tenho que estar a ver um a um os sigilos para procurar o sigilo de uma determinada dungeon? Uma data de coisas está faltando. E é óbvio que estamos a falar de um jogo que foi desenhado para consolas e normalmente isso explica sempre porque é que há falta de qualidades de vida que normalmente existem no PC. Mas não é desculpa. Eu não posso aceitar que uma empresa falhe em coisas básicas. Básicas. Yeah, being able to filter the items you're looking for. Drop item from your inventory key.
turn off all the text, not just the numbers. I mean, each one of those is another point to me on the quality of life right there. I think this would be super, super easy for them to improve, and I would just... O loot filter mudava completamente a experiência. Big win potential here. E o jogo precisa de loot filter. Aspects not taking slots. Yeah, it's kind of strange. Aspects have this slot bag, but the gems don't. I don't know. Confusing stuff. Anyways, I think that's where they could have 10 out of 10. Super easy. Overall UI, I'm actually going to give a 5.5, which is higher than I thought I would. I do think it still looks mobile and console. Eu não acho o UI má. But the more I've played with it, the more I have felt like, okay, I'm like used to it. It's not like terrible. I don't love the UI. I don't think it's amazing. Like I say, I still think it has really that like look for a different, not for a PC. The skill tree is one of my biggest complaints, and the Paragon boards. It's like very spaced out and hard to like navigate around and stuff. But overall as well, with like the bar down below and things like that, I think it's okay. I think it's okay. Ease of access, I'm giving a 5 as well. I think at the start of the game, it's easy for somebody to get into it. But I think when you get to the end game, it actually will just be confusing for a lot of people. Again, with like the different affixes and all of this stuff, I think there's just a lot of like confusion. Like burning damage is not fire damage. Resistances are actually worthless, but you know, damage reduction from close enemies is much more valuable. Like there's a lot of like issues like that are really just going to confuse people. It just doesn't make sense to a casual player of the game. You really have to go and look and study it. And so I think there's plenty of room here to improve it. Just the way that the itemization is currently functioning, resistances don't actually give you much value as opposed to other affixes. Burning is fire. Fire isn't burning. I believe burning was not actually applying under fire. Regardless, burning and fire should be same, but there's still just confusion. And there was another thing. It was like I had stuff that was like plus to frost skill damage, plus to cold damage. And I had to go and like look up and figure out, okay, so frost is the tag of the frost, but there's no tag of cold. Cold is just overall cold. It's confusing. Monster design. I give it a 6, actually. Again, a little higher than I was kind of expecting. I think there is some identity to some of the monsters. I think some of them, you know, there's some decent like movement and fighting with them. It's a little bland though still, and I still don't quite fully care about the monsters specifically. But they're all right. I think monsters have done okay. Endgame, I'm giving a 7. I think it's a little bit lacking. Things like the Tree of Whisper, bounty stuff, like it's just not interesting. There's not really like a shaper boss or something to really go try and go after. The world bosses are terrible. They're just like pure sponges that are easy as can be. And they don't really have like a lot there. But I do feel like going around and going through the dungeons, going through the PvP zones, going through all the different areas has still been kind of fun. And I think I'll eventually get tired of it. I think this is going to be too high for many people of a number. But I've been enjoying my time just kind of leveling up, doing the different pieces. Eu dava 7 também. Yeah, I have enjoyed the end game at about a 7 out of 10, I would say. The worst part right now is there's the one
map that is the one dungeon that's the best place to farm experience. And so instead of going around and like unlocking more of the, you know, glyphs and whatever stuff and gaining the experience for those, we're just running the same map over and over for experience, and that's the worst part. But I think if that was like, Isto que ele disse é completamente idiota. Sem o querer ofender. Mas eu acho que é completamente idiota. Porque quando vocês dizem assim, nós podíamos estar a fazer as Nightmare Dungeons, mas existe uma dungeon que está mais XP, então em vez de a gente estar a fazer as Nightmare Dungeons e estar a upar os nossos glifos, nós estamos a fazer uma dungeon normal, que dá muito XP, e estamos a repetir a mesma dungeon para upar mais rápido. Isto não pode ser tido como uma crítica, eu acho. Pelo menos nesta fase. Porque é a opção dele. Ele é que quer upar rápido. Porquê é que ele quer upar rápido? Quando ele faz a escolha do upar rápido, não pode criticar. É ele que quer upar rápido. Ok, ele pode criticar a empresa por permitir que exista uma dungeon normal, uma mecânica qualquer quebrada e a galera está usando meio com um exploit, ou não é exploit, mas é repetindo uma dungeon que tem uma densidade alta para na prática ganhar mais XP. Mas isso é a opção dele. É tipo o que a galera estava dizendo. Há lá um monstro que fica dando respawn e se você ficar matando o monstro, dá muito XP. Porque ele dá respawn instantâneo. Então você vai lá, mata o monstro e ele responde. Mata o monstro. Então você está 18 horas por dia matando o mesmo monstro. Isso é o que dá mais XP. Sim, isso é o que dá mais XP, mas alguém aguenta estar 18 horas matando o mesmo monstro no mesmo sítio durante 18 horas? Se o cara faz isso, não pode criticar no jogo. É a opção dele que ele quer fazer isso. Então, isso é uma opção, cara. Se você não quer jogar no endgame, não pode falar que não existe o endgame. Ou que o endgame é fazer uma dungeon normal. Não é fazer uma dungeon normal. O endgame é fazer Nightmare Dungeons. Farmar os glifos. Agora, se vocês querem fazer speed farm, querem chegar a 100 o mais rapidamente possível, e o mais rapidamente possível é pegar uma dungeon que tem uma densidade maior que outras e ficar repetindo a mesma dungeon, é a vossa opção. É a opção dos jogadores, cara. Vai haver sempre um conteúdo qualquer que dá mais XP que os outros. Porque é muito difícil balancear, cara. Vocês têm uma dungeons com monstros diferentes, com layouts diferentes. É óbvio que há umas que vão dar mais XP que a outra. Se vocês querem fazer a mesma dungeon sempre porque é que dá mais XP, é a vossa opção. O jogo tem muito conteúdo. Tem muitos eventos acontecendo. Se a galera quer focar num conteúdo, é a culpa do jogador, não é a culpa do jogo. Eu acho, claro. like not there, it would be much more fun. Bosses, I give a 3. And again, you can see the weighting right here. So a higher weighting means it has more overall weight. Weighted rating. Right there. Stagger bar is cool. Otherwise, I think the bosses are pretty lame. I don't think the bosses have like the Diablo 2 has terrible bosses, and I think these bosses are just as bad as well. And it's sad because you see games like Path of Exile, which has amazing bosses and amazing boss fights, and that Path of Exile tem amazing boss fights agora. E são os bosses de endgame. Porque os bosses normais do Path of Exile, claro que há exceções, mas a maior parte dos bosses do Path of Exile são boss fights normais, ao nível do Diablo 4. Tem muitas boss fights no Diablo 4 que são interessantes, que têm mecânicas de desviar, têm mecânicas de matar heads, têm mecânicas de destruir uma bolha que aparece. São normais, não são maus, não são excelentes, são só normais. O melhor jogo, eu falo sempre isso nas minhas lives, o melhor action RPG em termos de bosses é o Undecember. Se considerarmos MMORPG, provavelmente é o Lost Ark. Mas matar bosses solo, action RPG, de longe é o Undecember. O Undecember tem bosses fights muito interessantes. Não são todas interessantes. Também tem uma data de bosses que são básicos.
E o Diablo é a mesma coisa. Tem bosses que são básicos, tem bosses que têm mecânicas medianas e tem alguns poucos bosses que são mais interessantes. Portanto, eu não acho que seja um 3. Eu acho que é um 6. 5, 6. Um cara mais fanzaço talvez dá um 7, mas pode muito melhorar. Agora um 3 é dizer que é mau. Outra vez, 3 é dizer que é mau. Eu não acho que é mau. Mau é super exagerado. Eu daria um 5. São medianos. Alguns 6. E tem exceções que são 7 ou 8, ou talvez 9. Alguns bosses finais, principalmente os da história, né? Que são realmente interessantes. Mas são exceções. Né? Eu acho que ele está a exagerar para caralho, dá um 3. Mas é a opinião dele. That just did not translate over here. You know, there's maybe like the Lilith fight is kind of fun or something, you know. There's like a couple fights that are like okay. But overall, I was pretty disappointed with compared to the other modern ARPGs. I think there's a lot better fights in all. É aqui que a galera erra. Quando a galera diz comparativamente com outros modernos action RPGs. Quais são os outros modernos action RPGs? É o Diablo 3, é o Torchlight, é o One December, é o Path of Exile e tem alguns assim menos conhecidos, né? Tens o Warhammer. Se vocês forem ver as boss fights desses jogos todos, não tem assim tantas boss fights extraordinárias complexas. Tem alguns que têm bosses bonitos, que têm um grande impacto visual, mas depois a mecânica da fight é simples. Tem alguns que têm mecânicas interessantes, mas o boss em si é ridículo. É tipo um bonequinho pequenino, sem grande impacto. Então, uma boa boss fight é o boss visualmente, o áudio do boss, a sala tem um impacto grande e as mecânicas são interessantes. E não há assim tantos. Nestes jogos todos que hoje a gente pode jogar, não há assim tantos. São normalmente todos normais e básicos. Há exceções. O Path of Exile hoje em dia tem uma data de bosses com mecânicas. Eu acho que podem ser muito melhores. Não acho que o Path of Exile tenha o melhor. Podem melhorar muito. Agora, quando a gente está falando de Path of Exile, está falando dos bosses de endgame. São bosses que foram desenhados para ser o endgame do jogo, para ter um impacto grande. Que foram todos lançados depois do lançamento e lançados depois, durante muito tempo depois. E foram desenhados especialmente para ser endgame, portanto, trabalhados para isso. O Diablo acabou de sair, né? Podia ter, claro que podia ter. Claro que podia ter. E a gente tem que criticar por não ter. Mas daí a dar um 3 porque está faltando esses bosses no lançamento, eu acho exagerado. Eu acho que a gente tem que dar um 5, que é tipo, os bosses do Diablo 4 são medianos. Tem uma outra fight que é boa, mas o resto é mediano. Vocês vão olhar para um Wolson. O Wolson, os boss fights são medianos. Tem uma outra fight que são interessantes. O One December tem muitos bosses medianos, tem muitos bosses bons, tem alguns excelentes. Ok? O One December é um nível um bocadinho mais acima. Mas dar 3 é exagerado, mais uma vez. All of those games. Spells. Porque às vezes parece que há um I give action a RPG que ninguém 7. conhece que é perfeito. Balance is Não kind of existe. difficult, but I do feel like the variety is not bad. Again, I've played on my way up. I was Chain Lightning, then I was Firewall, and now I'm Ice Shards. And I've enjoyed each one of those builds. They have played a little similar, I do feel, which is my biggest complaint. I felt like it's weird, but on a sorceress with your barrier and all of that, you're just kind of always diving in the middle and then just like attacking from the middle. So I think that part is, a little bit whatever. But I do feel like there has been some variety in the builds that I've been able to see. And so, that's been all right. And the spells themselves have been kind of cool and interesting. And then you get some of the, legendary aspects and stuff to improve them. Social is a 2, and honestly, this could even be a 1. Social is absolutely terrible in this game. Concordo. I don't even know where the heck I'm supposed to find a party to play with. If I didn't have friends, where am I supposed to find people to play with? There's no global chat. There's no trading market. There's no it's
I don't understand. Isso eu concordo. It's like supposed to be an MMO, but then you're like also supposed to be by yourself, and there's no lobby screen, there's no anything. I'm so confused. Não sei se dá bom dois. No, because at mas least não in mas D2, concordo. É I fraco. could like, oh, I'm looking at games from a lobby screen. I can find people to go in. Hey, like the game is called Kill Mephisto, Act 3 walkthrough. And then I like go into that game, you know? And it's not like that's even amazing social. I think D2's social needs to be improved as well. But again, at this point, especially from this game, I imagine there would be like town hubs and markets and channels of talking and all of that. And there's just none of that. It is so barren. And I want to trade for a good rare wand, but I have absolutely no clue how I'm supposed to trade for a good rare wand. It literally is forcing me, if I want to go trade for a good wand, to just go off site to a third party site. Because I don't know where I'm supposed to go look for those things and all that stuff. I don't know. Again, a huge place where they can have massive wins. But it just doesn't right now. So I think they could improve this Parece que há score uma data de greatly. coisas This no game jogo could que have não a houve great tempo social para aspect, fazer. and it would make the Literalmente game eles disseram, even não more há tempo fun. para fazer. But right Vamos now, fazer like, outras I'm coisas. having the fun because I'm playing with my party. Party play, I'm giving a 9. Party When play you é have a uma- party, this game is actually really fun. I think this game is built for couch co-op, right? It is a really fun time to just get in a group. Acho que é a primeira cotação que eu dava menos. Todas as outras eu acho que dava mais. Tirando o PVP, talvez. Porque desconheço e os spells desconheço. Mas o Party Play eu não dava 9, eu dava menos. Eu não acho que é assim tão. Eu acho que o jogar em grupo no Diablo é bom, é muito bom. Mas não é excelente. Há muita coisa que podia ser feito para melhorar nesse aspecto. Eu ontem tive uma data de problemas a tentar jogar em grupo. A gente entrava numa dungeon, era quicado. Tentávamos uma data de vezes. Está com problemas. Alguma coisa ali que não funciona bem. A maneira como a gente entra numa dungeon em grupo. Devia dar para teleportar, mas acho que já devia ser feito coisas melhores. Por exemplo, vocês ainda se teleportam como no Diablo 3. Mas tem uma diferença. É como o jogo é mundo aberto. Se vocês ficarem mudando de dungeons em grupo, o grupo tem que mudar de cidade também. É meio estranho. Então, tipo, ou tem que estar numa cidade grande para poder usar os portais. Vocês querem fazer teleporte para um player, vocês têm que ir na cidade, no waypoint, e ao pé do waypoint aparecem os teleportes. Porquê que não copiavam a ideia do Path of Exile e punham um botão de teleporte no boneco? No vosso avatar de personagem, que vocês têm lá o botãozinho e vocês dizem, ok, já estou dentro da dungeon. Vocês clicam lá no botãozinho, teleporte. Porque é que vocês têm que ir na cidade, ao pé do waypoint, e não dá em todas as cidades, só dá nas cidades grandes? Não faz muito sentido. Tem que ser muito melhorado. Então, eu não daria um 9, porque eu acho que ainda há muita coisa a melhorar. Apesar de a experiência de jogar em grupo ser boa, ser muito boa, ainda tem que melhorar bastante para realmente a gente. Se vocês vão ficar a jogar em grupo durante 2 ou 3 horas, vocês não ficarem aborrecidos passado 30 minutos, porque vão ter que estar a repetir muitas coisas que não faziam muito sentido e podiam ser automatizadas. Então não acho que esteja assim tão perfeito, não é? Mas é bom. Group, go around, do the dungeons together. Let's bounce back and forth, have fun. I think it's been really fun. The worst part about party play is that we can't trade or give each other things that we find. Like if I find a unique that would be good on my friend's character, I can't just like give him the unique. I think it's account bound to me, unless I somehow just haven't figured out how to do that. Isso eu também acho que poderia ser party play vocês poderem dar item único quite high and quite ao great for jogador this que está game. na vossa parte e jogando com Damage vocês. scaling, I'm giving a... Devia ser possível. We'll give it a 2. I'm really disappointed in damage scaling because on launch, we've already seen people doing billions of damage. They did hot fix it down to just be millions and millions. But this was something from the beginning they talked about. We're not going to let damage get out of control.
and already it feels like damage has gotten out of control. And this is day 1, day 2, day 3, day 4. There's no, and it's not about the number, right? Again, I've talked about before, it's not just the number that's big. It's the way you get to the number, the way damage scales, the way all of that stuff happens creates a lot of issues for balance, creates this idea where meta is so important for all of that stuff. Yeah. So I think this one gets a lower rating because they talked it up. They said Então, isto é um negócio que eu não posso opinar muito, porque ainda não tenho muita informação. Mas eu percebo o que ele está a dizer e percebo a nota. Se realmente for exagerado como ele está a dizer, eu percebo a nota tão negativa, porque isso é realmente grave, não é? Porque se vocês realmente o dano ficar completamente fora do controle e não for balanceado e os tetos não forem baixos, não forem mais baixos e a maneira como vocês chegam lá ao teto não for mais difícil de alcançar, o que é que acontece? O que é que acontece é que sempre que há quebras de balance, e vai haver sempre, porque não tem como resolver esse problema, como vai haver coisas que estão tão fora do balanceamento e como o scaling do dano está tão mal feito no Diablo ao ponto das coisas poderem facilmente explodir, isso quebra completamente a variedade das builds. Porque a meta passa a ser só uma ou duas builds, porque essas builds vão estar tão diferentes das outras que depois como é que vocês vão querer jogar? Como é que vocês vão querer jogar uma build lenta, com pouca mobilidade, com pouco dano, que não consegue fazer o conteúdo, quando vocês olham para um lado e o Whirlwind está derretendo o conteúdo todo, tem muita mobilidade, permite-vos upar mais rápido, permite-vos matar os boss, permite fazer o conteúdo. É difícil depois vocês estarem a jogar a vossa build lenta, sem movimento, sem dano, quando vocês olham para o vosso amigo ao lado e ele está viajando pelo mapa todo, ativando buffs de party, derretendo o conteúdo todo, e vocês não se entendem tentados de fazer a mesma build, não é? Então isso realmente é grave. E isso é culpa da empresa, da forma como ela desenhou e fez o scaling do dano das builds, né? Isto realmente é muito sério e tem que ser tratado com muito respeito, né? E muita seriedade. said they were going to really focus on this, and then Não está tudo a jogar a mesma it build, né? still is already scaling. And now we're just going to have season 1, season 2, season 3, season 4, all of these things. And power creep always enters in these games. And I'm just super worried for when we're just going to get crazy Diablo 3 numbers again. Monetization, I'm giving a 4. I think the game is overly monetized. Concordo. It is not pay to win. They have worked hard to make it not pay to win. Concordo. The Por cosmetics seem overpriced for a full price game. The battle pass in general, the separate currency tenta to ganhar buy, dinheiro em todo lado. the bundles. I'm actually going to a 3. The more I talk Concordo. through it, Quanto mais eu concordo. Eu dava um. there's just a lot of monetization and pieces that they've used that are the FOMO, the idea that the shop rotates, and so it's like, oh, you might not be able to buy this skin soon, buy it now. Tem todas as mecânicas de A lot jogo of mobile, that stuff, and this is all within a sem full ser price pay-to-win. game. It's rough. Eles tentaram It would be 0 out of fazer 10 o if it was máximo que pay to podem win. fazer para It's pegar not. grana. I'm sem giving ser it a pay-to-win. 3. I think even that's generous. I'm just going to stop talking because I'm going to keep lowering that score Eu if I dava keep talking. Eu dava em protesto. But moving to the next piece, cosmetics. This isn't paid cosmetics, just cosmetics. I'm giving a 10. Discordo. My character Pode ser can melhor. look Eu dava 9. amazing in the game for free. Pode ser I don't melhor. feel the need to buy skins, which also is kind of why monetization gets a slight boost. Eu não sinto porque as My skins estão na loja characters ainda não me and convenceram. all of the items look so good. I've seen so many amazing looking. Mas eu acho que quando ele está a dizer que os cosméticos são tão bons que eu não compro skins, não é porque os cosméticos são bons. É porque o jogo é bonito. Em geral, tudo é bonito. Porque os cosméticos podem ser muito melhores.
E nós vamos ver no futuro a aparecerem na shop skins muito melhores, com mais qualidade. É óbvio que eles não vão lançar tudo, vão lançar aos poucos, que é para vocês irem comprando todas. Né? Se eles puserem a skin do Spider-Man no dia 1, vocês já não vão comprar a skin do super-herói que não conhecem, vocês só vão querer a Spider-Man. Então o que eles fazem é, eles põem a do super-herói que vocês não conhecem, depois a do super-herói que vocês não conhecem, a do super-herói que vocês não conhecem, e daqui a um mês vão pôr o Spider-Man. E depois continuam. Depois vão pôr o Capitão América. Depois vão pôr o Iron Man. E a pegada cada vez vai aumentando mais, né? Eles começam com as mais fracas. Porque a ideia é fazer-vos gastar dinheiro. É assim que o Path of Exile conseguiu-me roubar centenas de euros ao longo dos anos. Porque cada vez punham skins melhores. Quando começou, era uma bosta. Mas eram melhores que as que a gente tinha. Eu comprei. E depois a seguir lançaram uma que era um bocadinho melhor. Eu comprei. E depois um bocadinho melhor. E um bocadinho melhor. E um bocadinho melhor. E quando, passado 10 anos, vocês viram, pô, eu gastei tanto dinheiro em skins que eu, na realidade, só precisava de uma boa. Mas é assim que funciona o esquema. Portanto, eu não acho que sejam assim tão boas, nem da shop, nem no jogo. Pode haver muitas melhores. Por isso eu daria um 9. Eu acho que são boas, mas não são perfeitas. Eu consigo imaginar muitas skins que podiam estar no jogo e não estão ainda. Characters. I think that is a Tem fabulous part of the NPCs que game têm with how armaduras great you brutais que eu can gostava look de ter. E without não having to posso. put money in. Então, pelo menos as do jogo podiam estar para nós termos. 10 out of 10 on that, for sure. Tem algumas Unlike PoE, where my character guardas que looks eu like a adoraria bucket ter. head until I pay money, and then he looks ridiculous, right? All right. Graphics overall, I'm giving an 8. I think some spells bring it down a little bit. I think the game looks really amazing in some spots. When I go to like the Tree of Whispers and things, I'm like, oh my god, this is 10 out of 10. But then overall, I can't tell which act is which a lot of times. The whole world kind of blends together, which maybe that's what they're going for. But there's not a lot. There's not enough color and contrast overall in the world, and some places really gray out for me, where everything just kind of like blends across, and so that brings it down for me. But eu até dava like 10. I say, the overall graphics Se a I gente think comparar are com o still resto really do que existe, impressive. eu dava 10. Entertainment, Na atualidade é o melhor que existe. I have 6.5. I think overall, this is it's been fun. I don't think it has been this 10 out of 10 game where I'm like crazy addicted to come back and I'm like, oh my god, there's so many things I want to do. It feels like it's missing a lot of content still somehow. But I'm still having fun, especially because I'm playing in a group. I'm still enjoying. Galera, eu vou dizer aqui uma coisa. Eu para estar, como ele está a dizer, tipo, eu para estar viciadão, 100% dentro do Diablo, super empolgado com os meus amigos, tipo, completamente imersivo no jogo e tipo, entregue 100% e o meu canal do YouTube cheio de vídeos, super motivado para fazer conteúdo. O jogo tinha que ter, está faltando um negócio que eu já falei ontem na live, o jogo tinha que ter raids, o jogo tinha que ter saído, os caras estão com a pegada da MMO, o jogo tinha que sair com conteúdo de guild muito bem desenhado, como tem o December, está lá o core para ser bem desenhado, tinha que ver com conteúdo de MMO de guild, conteúdo quando eu estou a falar a componente de guild tinha que ser tipo um MMO, a guild tinha que ser, o clã tinha que ser algo realmente revolucionário, tínhamos de ter uma região do mapa que era da nossa guild. Quando vocês entram nessa região, a instance era da vossa guild, vocês entravam lá e só entravam naquela instance membros da vossa guild, e podia ser uma zona aberta em que havia ali coisas para fazer, gathering, coisas que a guild, edifícios que a guild ia desbloqueando e iam aparecendo ali. Criar realmente a imersão de guild, de espaço conquistado, aquela coisa de no mundo, a vossa guild faz parte do mundo
e pode haver ali um lore qualquer, um castelo, uma coisa qualquer que é nossa, que nós capturámos. Podia haver tipo uma raid de introdução em que vocês tinham que juntar os membros e conquistar aquele forte, e aquele forte passava a ser a vossa guild, e depois vocês iam desbloqueando o Panda Guild e desbloqueando partes do castelo, melhorando, reconstruindo ao longo do tempo. Tinha o estábulo, tinha tudo, e vocês punham lá as vossas mãos. Podia ter um sistema de guild maravilhoso. E depois, juntamente com isso, tinha que vir, como eles têm o sistema da árvore de missões, haver um sistema de árvore de bounties da guild. Tinha um sistema de quests da guild, coisas que vocês faziam semanalmente, e tinham todo um negócio atrás disso que desbloqueava uma mount da guild, uma armadura da guild, skins, que desbloqueava coisas para o jogo. Uma aba extra da guild, por exemplo, um baú extra, tipo, coisas para bónus para vocês fazerem. E depois culminava com raids. Tinha que haver raids de guild. Aqueles bosses todos do World Boss podiam ser mortos em guild, por exemplo. Seria tipo a primeira fase das raids de guilds. Seria matar cada um dos World Bosses, mas instanciado com uma recompensa exclusivas, com uma skin outra vez, qualquer coisa. E depois, no futuro, eles tinham que introduzir mais conteúdo de raid, com bosses bem desenhados, difíceis de fazer, com aqueles bosses à Warcraft, com mecânicas como as do Lost Ark. Isso sim, se o jogo tivesse saído assim, eu dizia, pô, top, este jogo é brutal, a parte é uma pegada diferente, é totalmente diferente do Path of Exile, não é para ser igual, não é para ser aquele grind, tem mais a pegada do MMO, mas é um action RPG MMO no mundo do Diablo, bem feito e com a pegada do casual. Para a galera se divertir, para não ter que estar aqui que nem um doido farmando, é para nos divertirmos todos. E vai haver temporadas, e de 3 em 3 meses a gente volta a vir cá, volta a botar o nosso boneco, volta a matar fazer as raids com a galera, volta a desbloquear as coisas, volta a fazer os objetivos da temporada, e era uma experiência de grupo, se quiserem, claro. Aí eu estava empolgado, aí o entertainment que ele está a dizer, eu punha um 8 ou um 9. Assim o jogo sabe muito a pouco. É bom, mas está faltando alguma coisa para eu estar realmente empolgado em criar o clã dos épicos e juntar a galera e fazer coisas em grupo e irmos atrás de conteúdo difícil, que não seria conteúdo difícil para eu ter o meu boneco de 500 divines do PoE que deleta tudo, mas era conteúdo difícil para eu ter os meus amigos e juntar e conhecer a fight e fazer mecânicas, e seria uma pegada totalmente diferente, que é para onde o Undecember está caminhando. Para quem não conhece, vejam os meus vídeos do Undecember, é para isso que o Undecember está caminhando. Só que o Undecember é pay to win. Este não será pay to win e será totalmente uma monetização diferente. Ok? Vamos lá. Enjoying going around. The completionist in me really is wanting to go continue doing things. I'm still happy with it. I do think getting CC'd kind of sucks. I agree with that. That's actually, my entertainment would go up if monsters didn't have like 5 seconds of crowd control on me, where I'm just sitting there waiting because all my spells are on cooldown, and so I can't use a spell to get out of it. So I'm just like frozen and stunned or whatever stuff, and you just have to like watch yourself slowly tick down. Also with monsters, I hate how many monsters explode after death. Kind of annoying. Anyways, moving forward, performance. We are giving a 9.5. No. There's been a few bugs where I like fell through the ground. I've crashed I think 4 times in like 60 hours probably. A minha performance não tem sido nada boa. But Não. Tem algumas coisas it's been high quality. Will this adjust if we get server, error 37 on actual launch instead of early access? Potentially. There's definitely some FPS drops here and there. There is some lag. But I would say for a game coming out, performance has been pretty good quality. Então deixa-me dizer o que é que eu estou a dizer. A performance no geral tem sido boa. Problemas de servidores têm acontecido, mas não tem sido assim uma coisa gravíssima, principalmente no lançamento. Nós ainda estamos na primeira semana, é óbvio que continua a dar alguns problemas de servidor,
mas isso não é muito grave, porque estamos na primeira semana, eu entendo isso. A questão da performance, o jogo em geral está muito melhor do que a primeira beta, por exemplo, mas a minha experiência, atenção, não é um 9.5. A minha experiência é que o jogo continua a ter problemas de performance. A minha experiência é que o jogo continua lagando. A minha mão está sempre travando, lagando, carregando o mapa, qualquer coisa assim. Eu sei que há pessoas que estão na minha live e dizem que não têm esse problema. Então quer dizer que pode ser um problema, mas e outras pessoas que dizem que têm o mesmo problema. Então pode ser problema só de alguns, mas existe. Então eu entendo o que eu estou a dizer. A minha performance não é um 9.5. A minha performance é provavelmente um 7, um 6. Porque chateia-me para caralho. Eu sempre que corro pelo mapa, dá umas travadas. Ou quando eu coloco a minha mão, a mão trava e não anda. Parece que está ali a fazer um loading. Parece não, está a fazer algum loading e o jogo trava. E portanto, eu não posso dizer que a performance está a 9.5. Mas ele se calhar pode. There's just minor lags here and there, but it really hasn't been that bad for me. It might be slightly worse for some other people. Exato. I think it's pretty good. Maybe it drops to a 9. Mas para a qualidade que o jogo tem, You know, acho que está bom. 9.5 is a big number. Promete, But I think promete. overall, the game is in a pretty good state, especially compared to how most games are released nowadays. Concordo, isso concordo. Resource management, I'm giving a 3. I don't even look at the screen. I just look at my cooldown bar half the time that I'm playing, especially as a sorceress, because every time I use a skill, I get barrier. And so it's just like super important that I just always have a skill being used when the barrier is off to put the barrier back on. A gestão And de mana, that to de me doesn't feel recursos, amazing. no jogo I don't love that. não está a ser Additionally, boa. when I was playing Na through minha the classe game, não está through a the ser nada. campaign, I was always Muitas out of vezes tenho que resource. parar, porque It não was tenho recursos. so, oh my god, I Isso é hated chato, it. não é? Isso é Because chato. then I'm just sitting there using my stupid generator spell when É I como on eu. nothing. I would É just como eu. generate Tem que on estar sempre a gerar literally o skill nothing usar so that I o could ataque básico para gerar mana, que não é get resource so I could divertido, actually use the para spells I depois want to poder use. usar o spell bom. I would Isso não rather é have mana divertido. potions that I'm spamming so I can at Era melhor least ter use uma the poção de spells I want to mana use com instead of cooldown just que eu having to usava sempre generate que eu queria resource. e depois voltava. Era bem melhor. Yeah. Bem melhor. I just É did not horrível. like it. Eu acho que é Developer horrível. communication, I'm Concordo. going to give Eu a dou um 3 9. também. I think they do a great job at sharing overall. Just they're sharing their knowledge, they're willing to listen, they talk about what they're changing, even if it's not stuff that is agreed with exactly. The fact that they're really working to discuss and interact, I think, is really, really solid, especially for a big company. It's been really interesting to see how much they are discussing. So I appreciate that, how much they've worked with us. The horsey, the mount. I thought I would hate the horse. And before you get the horse, the game especially feels really far apart. You're like, there's a lot of just running through barren land with no monsters whatsoever. But I'm giving the horsey a 10. I absolutely love this stupid horse. Eu também I adorava don't know why. se não I'm tivesse sure o other lag people da are going to horse. feel differently. The horse Acabando. clips a little bit. It's clunky. It doesn't always run right. I don't even care. Eu também adoro. I Se love funcionar running direito. around on this horse. It's so dumb, but for some reason, this is one of my favorite parts of the game. Is just hopping on the horse and like rushing over to get the next Lilith or shrine or something. I don't know. Hard to put into words, but I love my dang horsey, man. Por isso é que eu Is fiz it a vídeo short-necked a dizer llama? Maybe that's why I peguem love o it cavalo more. o mais rapidamente Who possível. cares? Porque o jogo mudou completamente quando vocês têm Moving on. Paragon o meu não boards, está a I'm funcionar giving direito. a 5. I think Paragon that's even maybe boards. slightly generous, but I can see what they're going. É engraçado que o Paragon Boards era aquilo que eu achava que ia ser o pior. E a minha experiência até agora, acho que é a parte do personagem que eu mais gostei.
É engraçado, mas eu gosto para caralho das Paragon Boards. Acho que estão bem feitas, acho que têm variedade suficiente, sem ser muito complexo. Não tem muita variedade, mas tem a suficiente para o lançamento. E é simples o suficiente para vocês entenderem. Tem uma complexidade suficiente para vocês terem que pensar um bocadinho o que é que vão fazer, sem ser demasiado, tipo o PoE. Eu tenho que dizer que estou muito satisfeito com os Paragons. Muito satisfeito mesmo. E com o sistema de glifos, acho que é uma mecânica que me surpreendeu bastante. E discordo completamente com aquela ideia que nós tínhamos no lançamento. Paragons é só atributos e mais nada. Do jeito que está feito, faz sentido. Faz sentido. Tem os atributos, tem pontos importantes, tem boards diferentes, não é? Vocês para cada build vão pôr uma board diferente, tem posições diferentes que vocês podem pôr assim, assado. Quer dizer que se vocês olharem builds diferentes feitas por pessoas diferentes, elas podem ter tabelas de Paragon diferentes, podem ser iguais, mas podem ser diferentes. Uh, Dentro da mesma build, se vocês quiserem pegar um bocadinho mais de defesa ou mais dano, tem alguma variação. Portanto, eu acho que estão bem feitas. Eu fiquei contente. Claro que os críticos vão dizer que são muito simples e que falta mil e uma coisas. Meus amigos, vamos ver o futuro do Diablo, se eles vão mudar bastante dessas coisas ou não. O PoE, lembrando para quem joga PoE, o PoE era muito simples no início. Portanto, é uma coisa que eles podem melhorar muito. No lançamento, e é o que eu estou sempre dizendo, isto é o lançamento, a gente tem que avaliar por ser um lançamento. E no lançamento, eu tenho que dizer que as Paragons Boards, para mim, eu daria um 9, provavelmente. Estou muito satisfeito. Até agora estou muito satisfeito. É muito casual friendly, sem ser assim completamente idiota, que não faz sentido existir. Não, faz sentido existir, é interessante, é um sistema de progressão extra, sem ser estupidamente complicado. E portanto, eu acho que está bom. Está bastante bom. É um sistema engraçado. Não é? Agora, tem que evoluir no futuro. Vamos ver se evolui. For with the Paragon boards, they're just bland. They just right now are so like basic. Eu não You concordo. just have your board and Tem honestly, I mean, I'm eu not gonna acho que do tem all. complexidade It's just like necessária. stat, and then you have your rare node. Rare node, rare node. I'm playing sorceress, not a single legendary node I actually go for. By the way. This is the Paragon board right here. And without like any time whatsoever, you can very quickly just optimize it because it's so simple. Again, it has almost an illusion of choice to it, where it's like you think that there's a lot. É isto que eu não concordo com o que ele dizer. Eu entendo o que ele está a dizer, entendo mesmo, mas não concordo. Porque uma das maiores críticas dos jogadores de Diablo é que o PoE é extremamente complexo. O que é que a empresa fez? Fez um sistema parecido com o PoE, mas simples. Porque os jogadores de Diablo querem um sistema mais simples. Ele está a dizer aqui, isto é o sistema de Paragon, não é? Pontos, atributos, pontos raros, não sei o quê. Se vocês olharem para isto, ele fez aqui este desenho, não é? Mas se vocês olharem para isto, eu posso fazer uma linha aqui, não é? Deixa-me mostrar aqui rapidinho a grossura da linha. Eu posso desenhar aqui uma linha, aqui, e se vocês olharem para isto, o que é isto, galera? Isto é uma tri do PoE, cara. Isto é uma tri do PoE. Em que vocês aqui têm. Vocês estão a fazer uma classe. Vocês estão a fazer uma classe de Marauder. Né? Ou de dualista. E vocês têm aqui. String, 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 string. E depois tem o quê? Notável. 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 E aqui temos um socket para pôr joias. Ou uma keystone. É a mesma coisa, amigos. Exatamente a mesma coisa do PoE. Só que simples. Só que mais simples. Que é o que os jogadores do Diablo querem. Então,
é um bocado incorreto quando a gente critica o PoE por ser excessivo e depois critica o Diablo por ser simples. Porque quando a empresa está fazendo aquilo que os jogadores querem. Os jogadores querem um sistema mais simples. E o Paragon é exatamente isso. Por isso eu acho que o sistema Paragon está bom para aquilo que a empresa quer, para aquilo que os jogadores, na maioria, querem. É um sistema mais simples. E o Paragon é um sistema mais simples. Então eu percebo o Lama estar a dizer que mas é básico, aquilo tem pouca coisa, é só pôr ali os atributos. Tipo, o D3 também era, o Paragon D3 era super simples, era só pôr atributos. Era muito mais simples. Então o que é que eles fizeram? Eles olharam para o sistema de Paragon do D3, olharam para o sistema da TRI do PoE2 e fizeram algo intermédio. Completamente, muito menos reduzido em termos de complexidade que o PoE, mas com a ideia. E o Paragon eu acho que é isso. É um sistema como o PoE, mas extremamente simples. Muito mais simples. Mas que tem algumas opções. E vocês podem brincar com isso. E a ideia é essa. Vocês poderem ter um sistema que dá para brincar sem ser extremamente complexo. E, portanto, criticar a empresa por fazer isso, não acho que está certo. Porque é isso que as pessoas querem, bom. É isso que A lot eles of fizeram choice. que a But then empresa you get quer. to it and it's like, oh, wait, there's just a very clear path to get to this node, and only the rare nodes really matter, or the legendary node Como no maybe. PoE. Not for my build. Isso é o PoE. And so it's just take random stats to get to this, big boost in power. É o que é o PoE. Go to the socket, big boost in power. Go to this rare node, big boost in power, and then take stats and get off of it. Eu acho genial que as pessoas tenham percebido isto. They're just so simple. É simples. And part of it is because of the way that the meta currently is, because it's like this would also be one I don't use, and this would be one maybe I don't use, and so I don't even go over here, you know. Mas é assim que se They're just so simple. It would be so much better if these, first off, didn't just give stats, but actually gave like other things that mattered, other affixes that were interesting, and then. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem como isto. Era engraçado se cada ponto fosse interessante. Como assim? Mas o quê? O que é que tu punhas lá? Não sei. Alguma coisa interessante. Mas o quê? Não sei. Então o quê? Mas punhas Critical Strike Chance? Por exemplo, uma coisa interessante. Então, mas se todos os pontos tivessem Critical Strike Chance, isso não seria roubado? Tinha que balancear. Então, a melhor forma de balancear é não criar o problema. Pô. Não dá para fazer um sistema em que todos os pontos são pontos importantes. Porque senão tens algo que torna a build muito forte. Ou então tu punhas o Critical Strike Chance e depois punhas assim. Cada node dava 0.001 de Critical Strike Chance. E depois a galera ia dizer, os nodes são muito interessantes. Não dão é porra nenhuma. No final da tria a gente tem 200 pontos e sobe 2 de Critical Strike Chance. É a mesma coisa que não ter uma tria só com 3 pontos. Bom, então entender como tipo o problema não tem solução. Não dá para ter essa coisa mágica que vocês têm sem pôr uma tonelada de poder no negócio. Se vocês não querem que tenha uma tonelada de poder no negócio, então tem que ser um sistema simples, com algumas coisas importantes que vocês tentam alcançar. E é assim, é o que dá para fazer. Eu acho que está bom para o público do Diablo. Porque senão caímos num negócio como o PoE. E depois estamos a jogar como o PoE, que eu gosto, e a galera está criticando que é muito complexo. Não dá para ter as duas coisas. Additionally, if there was just like more rare nodes all over the boards and stuff, and they were like less powerful, but it was more stuff where you're like, ooh, maybe I want to go this way PoE. and go up here, or maybe PoE. I want to go grab this and Seria then o grab PoE. this one. You know, it's like Era melhor. Para ti era melhor. there's just so much potential Tens que for jogar it. PoE. O que o Lama não But sabe. in the way that it currently exists, it's just not. Porque o público Nothing. do Diablo não quer. And there's not isso. even the idea, like in the Path of Exile skill tree, Pois. there's like, you're still going to optimize of how you should go, but there's still like, oh, I could kind of go here Mas and as take pessoas this, não and I could querem do this. isso. You know, you still kind of like have some É isso que é idiota. semblance Não of quero o ideas Diablo of não, how eu you'd não like quero. to go with Eu it. quero jogar Diablo. Here Não it's quero just jogar PoE. missing. So Mas depois I think there's quero room coisas there. igual ao PoE, mas não quero que seja igual ao PoE. But I get what they're going for. Aí é Crafting, difícil, né? I'm giving a 5 as well. It is the most basic thing ever. It's just you craft, you find an item and you can remove one affix and put
one of two new affixes on it, and then you can just re-roll that one affix over and over. That's all that it is. It's very simple, but I kind of don't hate it just being very simple. I feel like, yeah, it's fine. You know, it's nothing. It's fine. I feel like it's a slight downgrade from the G3 version, but I feel like there's also room to grow. I think this is a system that they'll build out later. It could maybe be a 4. I don't know. It's okay. And lastly, o craft tem duas hipóteses. O craft, mais uma vez, é o craft para os jogadores, para aquele tipo de jogo que eles querem criar. É um craft simples. Também não acho que seja mau. Não é maravilhoso, mas não acho que seja mau. Mas é o que eles quiseram desenhar para o tipo de público que eles querem alcançar. E para esse tipo de público é o craft suficiente. Agora, duas coisas podem acontecer. Eles podem deixar ficar como está, que eu acho que é muito provável. Ou podem ter desenhado assim o craft para em próximas temporadas. Portanto, imagina que eles criaram um sistema de craft que tem mais 10 opções. E eles pensaram assim, a gente pode lançar este sistema agora, ou pode fazer como o PoE, que tem temporadas em que existem updates, melhorias ao craft, e a gente, em vez de lançar no lançamento um sistema super complexo de craft, a gente vai introduzindo essas opções a cada temporada. Então, a gente passa a ter esse sistema de craft que as pessoas podem aprender a pouco e pouco, não é logo complexo no início, e depois a cada temporada, ou de X em X temporadas, vai aparecer uma temporada que vai ter uma melhoria ao sistema de craft. Agora vai dar para fazer mais isto, agora vai dar para fazer mais... E a galera fica toda contente, não é? Vai ver, pô, que foda, agora vamos poder mudar o item daquele jeito e tal. E passa a ser conteúdo da temporada. Então eu acho que isso também pode ser o que esteja a acontecer. Ou eles realmente querem um sistema simples, ou eles têm um sistema mais complexo, mas que vão introduzindo nas próximas temporadas e passa a ser conteúdo. Também pode ser. Então temos que esperar para ver. Mas mais uma vez, a gente tem que ler as coisas em função dos jogadores que o Diablo tem. Systems, I am giving a 5 as well. I feel like they just played it safe with systems. I feel like they copied a lot from Diablo 3, from Diablo Immortal. Sim. They just didn't take chances, right? Even like the crafting is a great example. It's like it's a simple, basic system. 3. It's totally fine, but there's they didn't take a chance. They didn't try and create a new system that is awesome. Systems are just all of those different pieces. How items get built, how crafting works, how salvaging works, how any and all of those things exist. There's just not a ton of innovation. Within the game, and so it makes it feel a little bit mid. So that is the overall ratings for each and every different piece of the game. I have then weighted it for what I believe is more important. For instance, I think itemization is more important than music, right? And then we have the overall weight right here. And this is summed up and divided by the sum of the weights to get us our final rating of... I don't even know what it is now. 6.11. 6. Okay. So a 6.11 out of 10 is our final rating for Diablo 4. I think that honestly is a fair rating for where I'm at. And I believe it has the room to grow because there's stuff like social. 6 em 10, o Diablo. I mean, if you boost social up, that could raise it to a 6.5. Eu acho que just by improving social, right? Itemization 7.5, be a huge boost as well. Right? I mean, there's like, you can get this to a 7 to an 8 with just fixing damage scaling, itemization, and social, and then quality of life, right? You're already at like a 7.5 to 8 right there. Foi bom vídeo.
I think this is a very Detalhou in-depth todos os critique pormenores. of the game, which is going to be much different from Discordo em maior parte deles. you know, a game journalist who gets the game and plays it for, you know, a few hours and goes through the campaign and then goes, oh, cool, that was 9 out of 10 for me or whatever, right? This is looking at each and every system within it, which I think is a important piece to do, but also requires a lot more time, a lot more thought into it, all of that. Whatever. No, I mean, if you take the horse away, if the horse is a 1, it's still a 5.96, right? Again, like, because the weighting on horse is low, it doesn't boost it that much. What do I give D2 and D3? I mean, I love D2, so I'm definitely going to have it higher. D3 is probably lower than this. I would need to go in and do the same rating weighted scale on all of it. You know. Já está a fazer isto na live. Galera. Right. And this is my own opinion. Again, you can. O vídeo já está longo, eu vou pausar por aqui. Meus amigos, eu vou deixar aí o link na descrição se vocês não conhecem o Lama. Portanto, o Lama é especialmente jogador de D2, criador de conteúdo de D2. Portanto, isto são aqui a maneira dele ver o jogo. Vocês viram o meu feedback sobre cada um dos pontos. Portanto, se vocês aguentaram aqui mais uma vez até ao fim, ponham nos comentários, desta vez, ponham nos comentários. Eu vi a nota do Lama. Eu vi a nota do Lama para eu saber quem é que viu a nota do Lama, quem é que viu até ao fim e soube qual era a nota final do Lama. Ou ponham, melhor, não escrevam isso, ponham só qual era a nota. Então, se vocês viram até este ponto, ponham nos comentários 6.11, que ninguém vai entender o que é que vocês estão falando, mas eu vou entender e quem viu vai entender. Ponham nos comentários, respondam com 6.11. E vemos aí num próximo vídeo. Eu vou deixar os links para vocês verem. Espero que vocês estejam se a divertir no Diablo. Eu estou-me a divertir para caralho. Eu espero que, se vocês viram até ao fim, é porque vocês gostam deste tipo de conteúdo. Eu vou continuar a fazer, ok? Eu tenho notícias. Tenho notícias breves para mostrar aí no canal relativamente ao Diablo. Mas deixo para vocês na altura certa saberem, ok? Pessoal, abraço. Fui. Vemos aí no próximo vídeo. Fui. Agora.